eu gosto de trazer uma mensagem um pouco mais relacionado com a cruz de Cristo, com o sacrifício de Cristo. Porque quando Jesus ele fala o seguinte, ó, fazer isso em memória de mim, todas as vezes que vocês se reunissem, né? Na verdade, eles já sabiam o quão era importante a gente estar constantemente lembrando do significado daquilo que ele fez. Amém, irmãos? Você sabe, o ímpio, ele não nega Jesus Cristo, né? É um fato histórico que Jesus Cristo existiu, né? Outras religiões, você pega o muçulmano, ele não nega Jesus Cristo. O muçulmano, ele acredita que Jesus era um profeta. O espírita, eles têm lá o Evangelho segundo Allan Kardec. Ninguém duvida, ninguém nega a respeito de Jesus. Agora, qual que é a diferença que faz você ser salvo ou não? Porque a gente fala assim, você tem que crer em Jesus para ser salvo. Mas crer em que aspecto de Jesus? Porque crer que Jesus existiu, fosse assim, eu acredito que 90% da humanidade estava salva. Porque eu acho difícil, eu não vi ainda ninguém que duvidou que Jesus Cristo de fato tivesse existido. Existem muitos relatos, até os ateus sabem que Jesus Cristo veio, né? Mas na cabeça deles ele é só mais um cara que veio fundar uma religião. Na verdade, a crença que faz a salvação, que nos garante a salvação, é a crença do Jesus crucificado e dos efeitos da cruz. Né? Eu, há uns domingos atrás aqui, falei daquela passagem quando o povo estava no deserto, né? E vieram cobras, né? E picaram, e vários ficaram enfermos, e Deus mandou que se fizesse uma cobra de bronze, né? E se levantasse na madeira, né? E as pessoas, quando olhavam para a cobra de bronze, e aquilo ali representava Jesus. Bronze na Bíblia, irmão, significa natureza humana, pecaminosa. Então Jesus, a Bíblia fala que, lá em Filipenses, que ele se fez a semelhança de pecado, ele se fez pecador, para poder ser colocado na cruz. E todos que olhavam para aquela cobra, né, na cruz, a cobra de bronze na cruz, eram curados. Então veja, qual que é a imagem de Jesus que nos dá a salvação? Não é o menino Jesus na manjedoura, não é o menino Jesus, né, no colo de Maria, né, como a gente vê em muitos lugares, não é Jesus ensinando, não é Jesus multiplicando. É engraçado porque no ministério de Jesus tiveram milagres, tiveram muitos ensinamentos, mas nenhum deles produz a salvação. O que trouxe a salvação foi Cristo sendo crucificado. Se Jesus tivesse vindo e não tivesse sido crucificado, irmãos, não teria mudado absolutamente nada. Vocês estão me entendendo? Ele teria sido mais um dos profetas, ele teria dado mais um ensinamento. Por isso, o olhar que nós temos que ter, e é isso que Jesus fala para os seus discípulos, olha, todas as vezes que vocês se reunirem, né, qual que era a comida deles? Qual que era a comida quando eles se reuniam? Era pão e vinho. Bom, né? Sim ou não? Então veja, era o feijão com arroz. Era como toda vez, eu falo, toda vez que você sentar para comer um feijão com arroz, não importa, eu quero que vocês lembrem que esse pão que você está comendo, na hora que você partiu o pão, você não tinha faca, né, irmãos? Eles realmente partiam. Eu quero que vocês lembrem do meu corpo, que foi pregado naquela cruz, que foi açoitado. E da mesma forma, a hora que você pegar um cálice e encher com o vinho, vocês vão olhar para a cor do vinho, parece uma cor de sangue. Eu quero que vocês se lembrem que no meu sangue foi feita uma nova aliança. Por quê, irmãos? Assim como nós hoje, aquele pessoal havia vivido e aprendido dos seus pais e dos seus avós um sistema religioso, uma religião baseada no judaísmo, baseado naquilo que o próprio Deus havia estabelecido com o seu povo. Você pode abrir sua Bíblia lá
no livro de Levíticos, você vai encontrar as regras, as ordenanças, as leis cerimoniais. Então aquilo era latente, era muito próximo da memória de todos aqueles discípulos. Eles sabiam aquilo que era impuro, aquilo que não devia fazer e aquilo que devia fazer. Mas aí Jesus, ele começa a explicar, falou, olha, agora vai ser estabelecida uma nova aliança. Ou seja, aquela aliança antiga vai ser deixada de lado. E quando o meu sangue for derramado, Deus vai estar pegando o meu sangue para estabelecer uma nova aliança. Ou seja, um novo acordo, uma nova lei que vai ser vigente agora com vocês. Então veja, esse assunto não é simples, irmãos, porque tanto que Jesus, ele fala, olha, eu quero que todas as vezes que vocês se reunirem, vocês se lembrem disso. Né? Porque ele sabia o quanto o inferno ia trabalhar para que a gente desconsiderasse essas coisas e a gente acabasse esquecendo. Mas então, o que eu procuro fazer aqui todo domingo, irmãos, é trazer a lembrança disso, do sacrifício de Jesus Cristo, né? E como eu falei, a maneira correta, a crença que traz a salvação é a crença no Jesus crucificado. Amém? Mas só isso, irmão. Será que só saber que Jesus foi crucificado seria suficiente para a gente ser salvo? Você precisa entender o porquê ele foi crucificado. Irmãos, eu estou sendo bem didático aqui, amém? Você precisa saber isso para poder pregar para alguém. Né? Porque a gente fala, aceita Jesus. Eu falo, aceito, aqui que ele está dando. Entendeu? Tem gente que aceita, mas sem saber o que está aceitando. Então, a crença que traz salvação, você precisa entender o seguinte, primeiro, irmãos, que todos nós nascemos pecadores, amém? Se você nasceu pecador, não importa, você pecou, isso eu tenho certeza que você sabe. A Bíblia fala que quem diz que não tem pecado chama Deus de mentiroso. Mas a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E não importa o quão bem você tenha feito depois, se você pecou por causa daquele único pecado, você está condenado à morte. Lá em Tiago fala que aquele que é encontrado em apenas uma falha da lei, ele é réu de toda ela. Então não adianta, todos nós estarmos condenados à morte eterna. Então veja, como que você vai se livrar disso? É impossível, irmãos. Como eu falei, por mais que você, eu pequei, mas agora eu vou fazer um monte de bem para Deus se esquecer do que eu fiz. Não vai acontecer assim. Não é assim que funciona. A única forma era vir alguém e pagar o preço, alguém que nunca tivesse pecado. Porque se alguém tivesse pecado, ele tinha que morrer por si mesmo, ele não poderia morrer por você. Então Jesus, a Bíblia fala, e quando a primeira vez que João Batista, ele olha para Jesus e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quando Jesus ele é crucificado sendo um cordeiro puro, sem ter pecado nenhum. A Bíblia fala que Deus o fez pecado por nós, ou seja, Deus pegou o nosso pecado, colocou em Jesus, exerceu o juízo dele, o juízo contra o pecado, em Jesus, e porque Jesus morreu no nosso lugar, hoje nós somos livres, nós somos limpos. É essa a crença que produz salvação, irmãos. Amém? Papo de novo convertido ou não? Vai esquentar. Abre então agora Hebreus 10, nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. Parece simples, mas não é, irmãos. Hebreus 10, capítulo 1. Versículo 1. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Ora, visto que a lei, está falando aqui da lei de Moisés, né? É apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus. Então veja, primeira coisa, o Velho Testamento, eu já falei isso aqui, ele é uma sombra da realidade que nós vivemos hoje aqui. Você só pode enxergar o Velho Testamento com a ótica da graça, quando você enxerga
Jesus Cristo. Então aqui fala que a lei, né, era uma sombra daquilo que nós hoje vivemos como realidade, dos bens vindouros. Não a imagem real das coisas. Nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente, eles oferecem. Então veja, antes da vinda de Jesus, como é que era feito a expiação de pecado? Porque talvez você pense assim, como é que as pessoas eram salvas, né? Teve gente que já me perguntou, ok, pastor, nós que somos da nova aliança, somos salvos pela graça de Deus. E quem vivia na velha aliança, era salvo pela lei? Não, era salvo pela graça também. Irmãos, a lei não salva ninguém. A lei, ela só tem o poder de condenar. Homem nenhum cumpria a lei. Quem foi salvo no Velho Testamento, foi salvo também por crer no Filho de Deus. Só que eles não sabiam quem era. Nossa, que privilégio que nós temos, né? Então, como que acontecia, irmãos? Uma vez por ano, uma família ia lá diante do sacerdote, levava um animal, um cordeiro, sem defeito, e aí oferecia aquilo como holocausto, como oferta a Deus. E ali, então, só para os irmãos entenderem, eles estavam profetizando o Filho de Deus, que iria tirar o pecado. Então funcionava assim, ele chegava com aquele cordeiro diante do sacerdote, o sacerdote examinava o cordeiro para ver se ele não tinha nenhum defeito. E aí aquela família impunha suas mãos sobre o cordeiro, ok? E a Bíblia fala que os pecados passavam dela, daquela pessoa, para aquele cordeiro. Aí o sacerdote pegava o cordeiro, matava ele e aspergia o sangue, e aquela pessoa ficava purificada. Amém? Então pergunta, era salvo pelo cumprimento da lei ou era salvo pela fé? Pela fé. Tinha que ter muita fé para acreditar que ele ia impor a mão sobre uma ovelha e o pecado ia sair dela, ia passar para aquela ovelha e aquela ovelha seria morta no lugar dele. Então veja, até no Velho Testamento a salvação era pela fé. Amém, irmãos? Então aqui diz o seguinte, que... número 2, né? Versículo 2. Se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Desculpa. Vamos voltar num para entender o contexto. Visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente eles oferecem. Ou seja, a lei mandava que se ele pecasse, ele oferecia o sacrifício. Então ele ia lá, oferecia e ela era perdoada. Mas o que acontecia? No próximo ano ele continuava pecando. Os irmãos estão entendendo? E aí ele precisava novamente no ano seguinte ir lá com a ovelha fazer o sacrifício pelos seus pecados. Mas aquilo não tinha o poder de aperfeiçoar eles, irmãos. Era só uma solução paliativa, porque a lei não tinha o poder de santificar, de purificar. Então, o tempo inteiro eles precisavam estar repetindo esse ritual, ano após ano. Então, aqui no verso 2, se fosse possível, ou seja, de santificar, né? Será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Os irmãos estão entendendo? Não purificava, por isso que ano seguinte ele tinha que voltar lá e fazer. Continuando, porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Os irmãos entenderam a lógica? Se oferecer o cordeiro tirasse os pecados de verdade, não precisava voltar lá no ano seguinte. No verso 3, entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Ok? Vamos falar? Porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Então, irmãos, era uma solução paliativa. Agora, por isso, ao entrar no mundo, Cristo, Jesus, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. E depois de dizer como acima,
sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste. Jesus falando de Deus. Coisas que se oferecem segundo a lei. Num segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele, agora falando a respeito de Deus, irmãos, ele remove o primeiro, ou seja, a prática da lei, para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados. A vontade do segundo, irmãos, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Ok? Então, irmãos, quando eu quero falar a respeito do sangue de Jesus, a crença que nos traz salvação é a crença que o sacrifício de Jesus removeu os nossos pecados. E por isso hoje nós temos o direito, a Bíblia fala que a todos quanto creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Poder de serem feitos filhos. Então, hoje nós não somos mais inimigos de Deus, não somos mais inimigos, não temos mais pecados diante de Deus, mas hoje nós somos considerados filhos por causa do sacrifício do Senhor Jesus. Mas, especificamente, hoje eu queria falar sobre o sacrifício único. A Bíblia fala que ele é de uma vez por todas. Cristo morreu apenas uma vez. Por quê, irmãos? Na velha aliança, todo ano a família precisava oferecer um animal, e aquele animal ia lá e depois ela tinha os seus pecados removidos. E a Bíblia fala que ela era purificada da consciência por um ano. Mas agora a Bíblia fala que Jesus nos purificou verdadeiramente de todo o pecado. Qual que é o problema, irmãos? Infelizmente, muitas pessoas não entendem isso e acham que o sangue de Jesus dela hoje não purifica nem por um dia só. Ela toma ceia, ela sai, ela briga com alguém, faz alguma coisa, ele acha que já está condenado novamente. Mas a Bíblia fala que o sangue do Cordeiro, de uma só vez, purificou você para todo o sempre. Jesus aniquilou o pecado, não há mais o que falar a respeito disso. Não há mais necessidade de uma nova oferta, irmãos. Nós fomos purificados de todo o pecado. Deixa eu continuar aqui no texto. No verso 13, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrados aos seus pés. Porque com uma única oferta, fala assim, única oferta, aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. Eu quero dizer que você já foi aperfeiçoado no sangue de Jesus Cristo. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porque após ter dito, olha o que diz o Espírito Santo: essa é a aliança que farei com eles. Lembra que eu falei que Jesus disse, olha, quando você for tomar vinho, presta atenção, você vai ver esse vinho, você vai lembrar do meu sangue. E você vai lembrar que foi feita uma nova aliança no meu sangue. Então diz, essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis no coração deles e as escreverei sobre a sua mente. E acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Sabe, eu quero dizer que essa é o direito que foi conquistado para nós na cruz do Calvário, irmãos. Essa, na verdade, é a fé que produz salvação. Qual que é o problema? Nós ainda estamos, as pessoas que vivem na antiga aliança, o que elas fazem? A Bíblia fala que quando o ofertante ia diante do sacerdote, levando o cordeiro, o que ele estava fazendo lá? Ele estava fazendo lembrança de pecados. Ele ia lá lembrar dos seus pecados, ele ia lá confessar, não, porque eu fiz isso, porque eu matei, eu imagino. Não tenho certeza se era assim, mas ele impunha a mão e começava a declarar os pecados que ele havia cometido.
que eu agi mal com a minha esposa, porque eu fiz isso de errado, porque eu roubei, porque eu matei, não sei o quê. E aqueles pecados iam para aquele cordeiro. Então era uma vez por ano eles se reuniam para poder fazer lembrança de pecados. Mas na nova aliança, Jesus fala, lembre-se que eu perdoei o seu pecado. Nós não reunimos mais para lembrar de pecados, nós lembramos para lembrar daquele que pagou por todos os pecados. Porque o próprio Deus é quem fala na nova aliança que está sendo feita agora no sangue de Jesus. Dos seus pecados jamais me lembrarei. Então veja, nós somos purificados pelo sangue, irmãos. Sabe, nós não podemos mais viver debaixo da acusação, debaixo de um sistema onde nós estamos baseado naquilo que nós fazemos. Deixa eu dizer, se você acha que a tua salvação depende do que você faz, meu irmão, você não vai ter paz nunca na sua vida, porque por mais que nós nos esforcemos, nós jamais vamos conseguir viver uma vida perfeita. Mas a nossa salvação, ela foi comprada pelo Senhor Jesus. E ela nos foi dada. A Bíblia fala que ela é um presente de Deus. Sabe, você não merecia, eu não merecia, ninguém aqui merecia, mas Ele recebeu, decidiu dar. Sabe, nós nos apropriamos disso pela fé. Amém? É pela graça mediante a fé daqueles que as recebem. Mas fé no que, irmãos? Fé que Jesus morreu pelos nossos pecados. E como eu falei, parece até um negócio de novo convertido, mas não é, irmãos, porque Jesus falou que isso era um assunto tão importante, que isso precisava ser lembrado em toda reunião nossa. Por quê? Por mais que, parece que a gente até já decorou isso, é difícil de se viver, irmãos, porque às vezes a gente ainda acha que Deus está se relacionando conosco, baseado naquilo que nós fazemos. Mas Deus se relaciona conosco, baseado no sangue. O sacrifício foi feito uma única vez. E um único sacrifício foi suficiente para poder expiar por todo o pecado. Tirar todo o pecado que era nosso. Ok, você pensa assim, mas eu entendi isso, né? O dia que eu aceitei Jesus, Jesus perdoou todos os meus pecados. De agora para frente, é cada um por si e Deus por todos, não é assim, irmãos? De agora em diante você toma cuidado com o que você faz. Deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia não fala isso. Jesus não morreu por metade dos seus pecados. E de agora em diante você toma cuidado com o que você vai fazer. A Bíblia fala que Jesus morreu por todos os seus pecados. Todos os pecados que você cometeu. E não taquem pedra em mim. Todos os pecados que você ainda vai cometer. Parece esquisito, né? Mas é. Como assim, pastor? Ele já sabe dos pecados que eu vou cometer? Sim, ele já sabe. Os pecados que você já cometeu, quando Jesus morreu, já tinham acontecido? Mas ele já sabia. Então, na verdade, Jesus morreu por todos os pecados. Porque ele não pode, agora, peraí, o Elias pecou, ele fez não sei o quê. Volta lá para a cruz, Jesus. Você vai ter agora que tomar mais uma chibatada, porque o Elias, ele xingou lá no trânsito. Não, ele já morreu por todos os nossos pecados, irmãos. Todos. Para Deus, presente, o passado, o futuro. Ele não anda no mesmo compasso de tempo. E, aliás, eu estava meditando, tomar cuidado para não falar besteira, meditando na fórmula de Einstein um dia desses. Todos já ouviram falar? E igual a mc ao quadrado. Mas ninguém sabe o que significa, né? É chamado de teoria da relatividade. Que isso, hein, Ronaldo? Você é nerd mesmo, hein? Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, o que diz a teoria da relatividade? Que o tempo, ele é relativo. Você sabia disso? Diz que um astronauta na Estação Espacial Internacional, a medida do tempo para ele passa diferente para nós. É claro que é uma distância pequena, é quase que imperceptível, mas é como se a cada hora que para nós passasse, para ele tivesse como meio segundo a menos.
Essa é a teoria de Einstein. E ele fala o seguinte, que se alguém pudesse viajar à velocidade da luz, o tempo não ia mais existir. O passado, o presente e o futuro ia estar tudo no mesmo... Assim, é impossível para nós conceber isso, né? Mas eu falei, é Deus. É Einstein provando a existência de Deus. Que para Deus, o passado, o presente e o futuro são a mesma coisa. Sabe, então... Deus quando provê Jesus, o cordeiro dele, a Bíblia fala que ele não se agradou do sangue de bois, não se agradou do sangue de cordeiros. Ele falou, não, eu vou prover para mim o meu próprio cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele vai fazer um único sacrifício. E esse sacrifício, de uma vez por todas, vai tirar o pecado do mundo. Amém? Esse é Jesus Cristo. Sabe, é a fé nesse sangue. Sabe, a Bíblia fala, o meu justo viverá pela fé. Não fala o justo, não. É o meu justo, aquele que é meu. O meu justo, ele vive pela fé que os seus pecados estão perdoados, pela fé no sangue de Jesus. Ou seja, eu posso me relacionar com Deus. E aqui a continuação de Hebreus 10 fala exatamente isso, que nós agora podemos nos achegar diante de Deus com confiança, sabendo que os nossos pecados estão perdoados. Sabe, é essa fé que produz a salvação. Agora, salvação a gente tem ainda um conceito muito pequeno do que ela significa. Salvação, muita gente acha que é só ir para o céu quando morrer, mas é muito mais do que isso, irmão. Salvação é você ter uma vida abundante, guardada, é você ter saúde plena, é você ter comunhão com Deus, é você viver uma vida extraordinária que Deus tem para você. Mas muitas vezes nós não conseguimos alcançar, porque nós não temos compreensão daquilo que o sangue de Jesus comprou para nós. Ainda estamos aquém, ainda estamos preocupados com as coisas. Irmãos, por isso que a primeira coisa que você tem que ter é segurança na tua salvação. Sabe, se você viver de forma insegura, se você não sabe como está o seu relacionamento com Deus, você nunca vai ter fé nem ousadia para viver como um filho. Sabe, filhos precisam ter segurança com os pais. Filho tem que saber que é filho, que não importa o que aconteça, ele é filho. Sabe, essa segurança nos foi trazida pelo sangue de Jesus. Por isso que aqui em Hebreus fala que, olha, Deus, se aquele sacrifício do Velho Testamento, se a lei que mandava, ela não teve o poder de aperfeiçoar ninguém. A lei ela só manifestava o pecado, a lei só mostrava o quanto eles eram pecadores. Por isso que Deus ele estabelece uma nova ordem, estabelece uma nova aliança. Eu não quero mais esse sistema antigo. Você não tem mais que ficar fazendo ofertas, nem oferendas de sangue, de bois, de cordeiro. Não, agora nós estamos baseados no sangue do cordeiro, o sangue do filho. Foi um único sacrifício, irmãos, que nos garantiu, que nos trouxe a paz, que nos tornou filhos. Amém? Sabe, então, é importante que a nossa mente seja purificada do pecado. Portanto, irmãos, agora, continuando no 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Você se achega a Deus por causa do sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Olha o que manda agora o autor de Hebreus. Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém? Deixa eu continuar aqui, que agora é a parte que me interessa. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Não deixemos-nos de congregar, essa parte aqui que é minha. Não deixa de congregar, irmão, não deixa de vir para a igreja, amém? Como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Ou seja, tem gente que acha que,
Ah, não, pastor, então se você pregar que nosso pecado está perdoado, até os que eu vou fazer, o povo vai sair pecando. Muito pelo contrário, aqui fala que quando você tem a consciência pura, quando você tem o seu corpo lavado, aqui fala que nós devemos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Há um problema aí, irmão, porque as pessoas acham que elas vão ser salvas por causa das boas obras. Não, nós vamos ser salvos para as boas obras. Há uma tremenda diferença, e isso vai fazer diferença na sua vida. Tem gente que acha que tem que praticar boas obras para ser salvo. Mas Deus fala, não, você vai ser salvo. E porque você é salvo, quando você entender a sua nova identidade, agora você vai praticar as boas obras. Sabe, toda religião, ela quer que você primeiro paga para entrar. Primeiro você tem que fazer as boas obras, mas deixa eu dizer, Jesus Cristo foi lá e pagou para você. Porque esse preço ninguém dava conta de pagar. Mas agora que você se tornou filho, você está apto para praticar as boas obras. Deixa eu dizer, irmão, ninguém pode oferecer aquilo que não tem. Como é que você vai evangelizar alguém se nem você sabe que você está salvo? Como é que você pode testemunhar de uma vida abundante se você não experimenta ela? Então a premissa é essa. Deus ele fala assim, olha, eu quem vos escolhi. É porque você me ama? Ok, mas porque eu te amei primeiro. Na nova aliança Deus nos dá primeiro, para depois, ele não exige, é uma retribuição natural, irmãos. Não tem jeito. Não tem jeito diante da presença de Deus. A Bíblia fala em Romanos que é a bondade e o amor de Deus quem nos constrange. Então qual que é o trabalho do diabo? É não deixar você chegar até a mesa. Lembra que nós falamos domingo passado sobre Mefibosete? O rei fala, você vai comer aqui todo dia. Por quê? Porque na mesa do rei, Mefibosete ia ter que se vestir como príncipe. Ninguém senta na mesa do rei com trapo. Na mesa do rei ele podia nem saber comer direito, mas ele tem que aprender a comer. Sabe, e aquele alimento, imagino que comida de rei é comida boa. Não é junk food não. Comida saudável, aquele rapaz ia ficar bom. Na conversa com o rei, ele ia aprender a falar como príncipe. Sabe, é na mesa que nós aprendemos as coisas, irmãos. É baseado no sangue de Jesus. Olha que pensamento maligno que as pessoas têm. Ah, você não pode tomar a ceia se você estiver em pecado. Pô, ninguém pode tomar a ceia então, meu irmão. Não, mas é porque eu sou um pecador, que eu preciso do sangue de Jesus, que eu preciso tomar parte no corpo. Irmão, se você ainda tem pecado, se você ainda está lidando com um problema, é porque você precisa ser mais conectado ao corpo de Cristo, porque aqui fala que é no corpo, é na congregação, que nós admoestamos uns aos outros em amor, que é onde nós praticamos as boas obras, é quando nós nos conectamos no corpo. Mas a religião é o oposto, ela quer expelir aquele que tem defeito. Ora, não vai ficar ninguém na igreja. Quantas vezes, irmãos, na minha infância eu vi pessoas com problema, com pecado, sendo excluídas da igreja. Quer dizer, é o oposto do que a Bíblia manda, irmãos. Pois é justamente... Jesus, aliás, falando com os fariseus falaram, ah, mas vem cá, Jesus, eu estou vendo aí que você está andando com prostituta, estou vendo que você está andando ali com o cara, a conduta dele não é muito boa, e Jesus fala, o médico é para aqueles que estão doentes. Aqueles que estão são não precisam de hospital. Aí os fariseus, então não é para nós, né? Não foi para eles, né? Passou deles o mover de Deus, porque eles não se enxergavam. Mas é interessante porque esse sistema religioso, ele cria um problema, porque ele afasta aqueles que são sinceros, porque fala, eu sou indigno da ceia, né? E ele aproxima os que são hipócritas. Ah, não, eu sou perfeito, eu posso participar da ceia. Quando é na verdade o oposto, irmãos. Deus ele manda você experimentar, provai e vede o quão o Senhor é bom. Então é o convite à mesa, é quando você se senta à mesa do rei que você é transformado. Então qual que é a grande sacada do nosso inimigo é tentar te afastar da mesa. Porque você nunca vai ser transformado. E aí a igreja cristã se transforma nesse monte de gente querendo chegar à altura para poder sentar-se à mesa e tomar parte do corpo de Cristo. E na verdade ela nunca consegue, porque ela tenta fazer isso pelos seus esforços.
Mas a Bíblia fala que a salvação não pode ser por esforço para que ninguém se glorie. Ela é um presente, ela é dada. Então nós precisamos ter a nossa consciência purificada com relação aos pecados. Quando nós temos a consciência e nós entendemos que nós somos filhos, não há mais lugar. É o que eu falei, quando a gente fala a respeito da graça, o que as pessoas pensam? Ah, quer dizer que eu vou sair pecando. E eu falo assim, poxa vida, era isso que estava no seu coração? Era esse o desejo de sair pecando? Mas a Bíblia fala que Deus removeu o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne, um coração sensível. E a cláusula da nova aliança, qual que é justamente, irmãos? Imprimirei as minhas leis no seu coração. Pergunta, alguém que tem as leis de Deus no coração, não está a fim de pecar. Mas aqui faz uma ressalva. Fala de pecar de propósito, conscientemente. É isso que eu queria falar. Veja, irmãos, não estou dizendo que a gente não peca mais. Mas há uma diferença. Eu pergunto, alguém que não é salvo, alguém que não conhece a Deus, ele pode praticar boas obras? Pode. Mas nem por isso ele é um justo. Mas ele pode praticar. Porque o que nos faz justo é a justiça de Cristo que nos foi dada. Agora pergunto, um justo, aquele que recebeu a justiça de Cristo, pode pecar ocasionalmente? Mas isso não muda o que ele é. Amém? É uma questão de natureza, irmãos. Você não pode se medir pelo que você faz. Agora, não é aquele que... A diferença entre um filho e um porco. Um filho, ele cai na lama. Ele vai se sentir sujo. Ele quer se limpar. Um porco, ele cai e quer ficar rolando na lama. Sabe, essa é a diferença. Sabe, o problema é que às vezes a gente confunde. Porque a gente continua falho, irmãos. A Bíblia fala que nós habitamos num corpo corruptível. A Bíblia fala que nós ainda sofremos efeitos, porque nós habitamos num templo terrestre. E aí, às vezes, quando as coisas, a gente perde o controle, a gente questiona, fala, será que ainda há lugar para mim? Será que eu sou filho? Sabe, isso é engano do diabo. Sabe, porque pelo fato de você se incomodar com isso, isso já mostra que você tem uma natureza recriada, irmãos. Sabe, eu quero dizer que o sacrifício de Jesus Cristo nos lavou de todo o pecado. Sabe, nós somos filhos, e a Bíblia fala que o Espírito Santo testifica conosco isso. Sabe, o nosso coração é um coração voltado para as coisas de Deus. Sabe, a Bíblia fala que esse entendimento nos purifica as nossas mentes do pecado. Então, como eu falei, é quando você está à mesa do rei, é que você vai sendo lavado. Sabe, lembro quando Jesus, ele chega para os seus discípulos, né, e fala assim, e eles, era costume, né, dos discípulos, tinha um empregado, tinha um escravo, que limpava os pés deles, né? E aí eles esqueceram de chamar esse escravo. E Jesus falou, não, eu quem vou lavar o pé de vocês. E aí Pedro falou, não, de maneira alguma você vai lavar meu pé. Não sou digno. E Jesus falou, quem eu não lavo os pés, não tem parte comigo. Eu quero dizer, sempre ele. Eu quero dizer que Pedro já era discípulo, mas ele precisava ser limpo. Sabe, irmãos, Jesus falou, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Sabe, nós não estamos imunes aos ataques na mente, não estamos imunes a tropeçar, mas eu quero dizer que nós precisamos ser limpos pela palavra. Sabe, você precisa ter certeza de que o sangue já foi derramado para te purificar dos pecados. O evangelho que salva, irmãos, é o evangelho de Jesus crucificado, do sangue que é derramado para a remissão dos nossos pecados, irmãos. Aleluia. Sabe, nessa manhã, eu quero desafiar você a experimentar da graça do Senhor Jesus, do sacrifício que foi conquistado. Muitos conhecem o Jesus
como mestre. Muitos conhecem o Jesus que veio trazer um ensinamento. Mas Jesus Salvador, o próprio nome diz, aquele que salva dos seus pecados. Te salva para uma vida santa, para uma vida pura. Mas o que vai te levar a isso é você entender o sacrifício que foi feito por você. Sabe, não é o seu esforço, mas é o seu descanso. Hebreus fala que o povo de Deus, que andou no deserto, não entrou em Canaã, porque não aprendeu a descansar. E muitas vezes nós não desfrutamos aquilo que Cristo conquistou por nós, porque ainda vivemos atormentados pelo pecado. Vivemos atormentados porque não entendemos que o sacrifício foi um só, para que nós pudéssemos ser santificados. Mas eu quero que você descanse, que você ouça a voz do Espírito nessa manhã, para que você possa desfrutar da salvação conquistada por Jesus Cristo. Amém? Se coloque de pé.